Segunda Crônicas, capítulo 28, versículo 26 e 27. Diz assim: ora, ao restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, desde o princípio até os últimos, esse que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. Acais dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, pois não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua a falar conosco e usa-me como um canal de bênção. Fala, Senhor, conosco, não aquilo que queremos e nem até mesmo o que precisamos, mas estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre decisão, sobre o poder de estar decidido. O texto fala do reinado de Acais, um homem que se corrompeu, um homem que colocou sua nação numa situação muito difícil, de invasão, de humilhação, de assassinato, de estupro. Destruiu a economia de seu reino, destruiu a estrutura das famílias daquele reino. Seus soldados foram mortos, as famílias dilaceradas. E Acais viveu essa situação no fim do seu reinado, quando ele não tinha mais o que oferecer de presente aos reis da Síria. Ele entrou na casa do Senhor e tirou o tesouro da casa do Senhor, os utensílios, e deu de presente aos reis, tentando fazer com que os reis os auxiliassem. Mas o texto diz que os reis o prejudicaram e o apertaram cada vez mais. Mas chegou o momento que Acais morreu. O texto que lemos diz: se quisermos saber algumas coisas a respeito deste homem, vamos ver no livro dos reis. Mas o versículo de número 27 diz que não sepultaram Acais. Quando eu vi isso, eu achei esquisito. Não sepultaram Acais junto com os outros reis de Israel. Normalmente, quando alguém morre, não tem defeito, até porque defunto não tem como se defender. Então o cara fica bonzinho. Pode notar, ato fúnebre, ninguém fala mal do defunto. Determinada ocasião, o pastor estava celebrando, dizendo: estamos aqui, perdemos um grande homem de Deus, um bom pai, um bom filho, um bom cristão, um bom vizinho. E a esposa, sentada perto do caixão, disse para o garoto: dá uma olhada lá e vê se é seu pai. Eu acho que não, cara, não é possível. Ele não tinha tantos adjetivos assim. Então Acais morreu, mas na hora de enterrar, o pessoal disse assim: gente, vamos pensar direitinho, esse cara foi ruim demais, não dá para botar ele com os outros não. Tudo bem que os outros não vão reclamar, que já estão mortos, mas vamos botar numa covinha separada. E botou o tal do Acais. E quem é que assume o trono? O Ezequias, com uma herança sensacional, a herança que o pai deixou. Olha só, um exército sem soldado. Bom, não é verdade? Certo? Uma nação sem autoestima. Bom também. Um reino sem dinheiro. Monarquia sem dinheiro. Está perdido. É uma... tudo de ruim o pai deixou de herança para esse camarada. Morreu e deixou aquilo. Isso aí, meu filho, que você vai herdar. Não falou porque não deu tempo, mas morreu. E Ezequias agora assume o trono.
E que trono é esse? Um trono falido. Mas nós vamos aprender algumas coisas com este jovem que eu tenho que compartilhar com você. Primeira coisa que nós precisamos entender: uma herança só é a sua se você tomar posse. Deixaram para você, tu não quer, rejeita. Se alguém vier te dar um presente e você falar que não quer, de quem é o presente? De quem vinha te dar. Não, eu queria te dar isso, não quero. Fica para quem? Fica para quem ia te entregar. É ou não é? Ele disse: eu não quero isso para mim. Papai deixou essa miséria toda, essa dificuldade toda. Ele cresceu vivendo num ambiente de derrota. Ele cresceu vendo invasão, humilhação, estupro, assassinato, vergonha. O pai dele fazendo alianças incorretas, importando deuses de Damasco para que Israel pudesse adorar. E tudo isso só fez o povo afundar. E o pai morreu. E com a morte do pai, ele é o primeiro homem. Ele vai assumir o governo. Mas o que ele vai fazer com uma herança dessa? Porque ele não tem nada. Eu aprendi uma coisa na multiplicação dos pães. Quando Jesus manda os discípulos, finalzinho da tarde, Jesus tinha pregado, falei sobre isso ontem, aquela mensagem longa. Ele olha para o discípulo e diz: gente, estou a fim de dar comida para esses crentes. E o discípulo falou: não vai dar porque crente come muito. E ele falou: você não está entendendo, não tem como dar comida para esse povo. Jesus falou: o que é que nós temos? Ele devia falar nada, porque os pães e o peixe era do menino, era nem deles. Ele disse: não, nós não temos nada, mas tem um garotinho ali. Ele falou: traz aqui 5 pães. Sabe qual é a diferença de quem quer mudar a sua história e de um vencedor para um derrotado? É que o derrotado fica olhando para aquilo que ele não, enquanto o vencedor olha para aquilo que tem. Eles ficaram: nós não temos nada, como é que nós vamos dar comida? Jesus falou: o que é que nós temos, gente? Ele falou: 5 pães e 2 peixes. Me dá, poxa, me deixa que eu resolvo esse negócio. Então nós vamos ver esse rapaz fazendo coisas extraordinárias. Eu quero observar isso um pouquinho com você, até porque é um momento de avivamento muito especial que Israel vai viver na administração de Ezequias. Vá para o capítulo 29, por gentileza, versículo 1. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 e reinou 29 anos em... O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias, e ele fez o que era reto perante os olhos do... Isso, segundo tudo quanto fizera Davi seu... Davi era pai dele? Quem era o pai de Ezequias? Acais. Só que Acais era um exemplo negativo. Então ele disse: eu não quero. É uma decisão sua. O meu pai casou 8 vezes. Sou filho do 2º casamento. Eu falei: eu não quero isso para mim. Vou casar com uma mulher só, glória a Deus, difícil. É. Cedo eu vou estar falando disso para vocês. Quero ir com ela até que a morte não separe, de preferência com a morte dela. Eu não vou dar até o finalzinho. Ela não está aqui, eu posso falar. Você está rindo, mas o assunto é sério. Eu falei: eu não quero isso para mim, eu vou casar com uma mulher só e pronto. Uma só já dá trabalho. Ah, Salomão tinha 1000, mas o cara também tinha 1000, sogra. Tem que montar uma ouvidoria com uma coisa dessa, não? Faz um disco que denuncia um troço desse. Não para para pensar. Ele olhou, 25 anos de idade, novinho, um reino falidaço na mão. E olha o que diz o verso 10. Vamos por etapa, vamos igual o esquartejador. Vamos por parte. Agora tenho no coração o propósito de fazer um pacto com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua.
A primeira mudança que tem que acontecer na sua história não é no governo, não é na igreja, não é na sua esposa, não são nos seus filhos, não é na sociedade que você está inserido. A primeira mudança que tem que acontecer na sua vida, para que as coisas mudem de verdade, ela acontece onde? Em você mesmo. Agora eu estou resolvido, pronto, não quero isso, acabou, chega. Quando alguém está decidido, já era. Os amigos de Daniel decidiram não dobrar o joelho diante da estátua, lembra? Quando Nabucodonosor ficou doidão, narcisista, fez uma estátua de homenagem a ele mesmo e mandou todo mundo dobrar o joelhinho. Quem não dobrasse, fornalha. Os amigos do Daniel, que eu acho que o Daniel estava viajando, também não sei onde ele estava, não sou obrigado a saber tudo, o dele só disse que ele não estava lá. Tocou a orquestrazinha, todo mundo dobrou o joelho. Os meninos, os três, falaram: vai dobrar o joelho, não vão dobrar não. Pode ser perigoso, hein? O cara vai mandar matar a gente. Então não vou dobrar, você vai dobrar? Não vou dobrar. Me tiraram da minha nação, da minha família, de perto do templo, mas não tiraram Deus de dentro de nós. Não interessa para onde nos leva, não interessa, o que interessa é quem é que vai conosco. E o Senhor está conosco. Vamos dobrar? Ninguém dobra, nós estamos decididos. Pronto. Tocou a orquestra, os meninos ficaram de pé. Não é de hoje que tem fofoqueiro. Alguém foi lá por Nabucodonosor. Nabucodonosor, foi falar contigo só porque você é seu amigo. Fofoqueiro é assim, ó, né? Ó, tem uns caras aí, uns judeuzinhos aí, ó. Eles não dobraram o joelho, não. Eu bem dobrei o meu. Só levantei para vir aqui. Não é verdade? Bem dobrei. Nabucodonosor falou: não dobraram, não. Traz a rapaziada aqui. Chegou os três rapazes lá. Nabucodonosor falou: gente, eu fiz um decreto para a minha orquestra tocar, então todo mundo ia dobrar o joelhinho, tudo. Eu acho que vocês não ouviram. Então eu vou dar outra oportunidade para vocês. Orquestra, vamos tocar. Os meninos falaram: ô Nabucodonosor, não cansa os meninos da música. E nós já fizemos uma assembleia aqui. E nós não vamos dobrar o joelho, não. Sabemos que isso vai dar uma confusão desgramada, né? Não vai dobrar, não dobra. Ninguém dobra, ninguém dobra. Não dobra, não dobra, não dobra. Não vamos dobrar. Nabucodonosor falou: como é que é? Quero ver quem é o Deus de vocês para livrar vocês das minhas mãos. Eles disseram: Nabucodonosor, entenda uma coisa, que se ele vai nos livrar, nós não sabemos. Uma coisa nós sabemos: nós não vamos dobrar o nosso joelho. Pronto, isso aí negociar. Nós estamos decididos. Essa é decisão. Nabucodonosor falou: chapa quente, micro-ondas. Vamos levar para o morro, vamos tacar fogo na turma, não. Jogou na fornalha. Nabucodonosor foi ver, porque todo mundo gosta de ver desgraça. Quando Nabucodonosor olhou na fornalha, teve um problema com a ciência exata, com a matemática. Nabucodonosor falou: peraí, tô sem óculos, peraí. 1, 2, 3. Ih, cara, tem 4 lá dentro. Nós jogamos quanto mesmo, hein? Daniel tava aí não, né? Deixa eu contar de novo, gente. E pior, gente, vocês não sabem o que eu estou vendo. Eles não estão queimando, não, estão dando rolezinho no meio do fogo. Estão pegando uma. Nabucodonosor chegou na porta da fornalha e falou: ô rapaziada, dá um pulinho aqui fora. Eu imagino os caras saindo da fornalha assim, ó. Se fosse o Romário, diria: e aí, peixe? Decidido a não negociar com o pecado. Olha só, é a decisão. Ruth, olha só, ouviu de Noemi: vai embora, porque sua concunhada já foi, só falta você. Ruth diz: eu estou decidida a ficar. E entrou na genealogia de Jesus, porque ficou. A tal da órfãzinha se lascou. Você não vai falar mais dela. O poder de decisão. Ele disse: estou resolvido a fazer uma aliança com o Deus para mudar essa nação, para mudar essa história, para mudar isso que parou na minha mão, falido, mas na minha mão não vai ficar.
não vai ficar falido. Sabe por quê? Porque olha o que diz o texto, versículo 5: disse-lhes: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Chamou os levitas e falou: gente, já sei onde o problema está instaurado. Nossa família fechou as portas, apagou as lâmpadas, não queimou mais incenso. Eu sei, encheram isso de coisa ruim. E isso aqui é o templo do Senhor. E Deus não nos divide com ninguém. Vamos tirar toda a imundícia desse negócio e vamos mudar o rumo dessa história. Esse levita estava tudo desempregado na administração do Acais. Agora ele chama. Não sei se tinha dinheiro para pagar o salário, mas pelo menos está motivando. A turma está lá de branquinho, levaram 8 dias, depois mais 8, 16 dias para resolver o problema, tudo de botar para queimar os incensos. Isso. Ele estava precisando de um exército, não estava também? Sim ou não? Sim. Lógico. Para proteger aquela, né? Eles precisavam de família estruturada, sim, mas não tinham. Precisavam de uma situação emocional equilibrada, autoestima bem, uma autoimagem boa. Eles não tinham nada disso. Mas, a despeito de tudo isso, Ezequias sabia de uma coisa que era importantíssima para mudar a história daquela nação. O que era? A presença de Deus. Porque quem muda a nossa história é Deus. É ou não é? É Deus. Eu estou aqui por quê? Porque Deus me trouxe aqui. Você pensa bem. Viram minha foto, foi na televisão, aquele moço ali falou que eu ia estar aqui no programa dele. Aí eu olhava. Você tá aqui, ó. Passava na rua, pastor Cílio falou. Ele falou: você vai estar lá, moça. Como é que você vai estar lá? Eu falei: fala com o diabo. Por isso que o pessoal fala: Cláudio não tem engulho. Eu falei: então vomita. Não, na verdade, você não dá para engolir. Olha só. A oportunidade está aqui. Mudar a história. Como é que eu vou mudar a história? Trazendo a presença de Deus. Ezequias sabe disso. Então prepara o ambiente para Deus estar. Porque onde Deus está, o mal tem que sair. Com Deus vem a vitória, a garantia do sucesso. Amém? Deus não nos deixa imune aos adversários, mas Ele garante que nós vamos vencer. Nós podemos com Deus perder até batalha, mas não perdemos a guerra. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Então Ele prepara o ambiente, tira toda a imundícia, tira tudinho, né? E Ele faz algo. Versículo 8. Ele diz assim: pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e Ele os entregou para serem motivo de espanto, de admiração e de escárnio, como vós estás vendo com os vossos próprios olhos, porque os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e nossas mulheres, por isso estão em cativeiro. Ele está descrevendo o problema. Ele tem 25 anos, mas não é bobo. Ele fez uma leitura da situação, e na leitura da situação ele localizou o motivo, ou seja, a causa do efeito. O efeito era humilhação, invasão, escárnio, tudo isso. Mas qual era a causa disso? A causa disso era o povo ter se afastado do Senhor. Então, se ele quer mudar isso, ele precisa tomar uma decisão. E o versículo 10 diz: agora eu estou resolvido. No primeiro ano, no primeiro mês, nos 18 dias que ele toma posse, ele muda a estrutura. Porque quem quer mudar não muda amanhã, quem quer mudar, muda agora. Amém? Amém. Eu vou mudar amanhã. Você não muda amanhã, meu irmão, você muda agora. E o que tem que mudar é a sua mente. E aí tá bom, o fogo está subindo, está tudo direitinho, o incenso queimando, os galhos de branco, mas não mudou muita coisa não. O povo não tem exército, tem? Tem não. Mas ele continua. Capítulo 30, versículo 1. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em uma casa que até então estava
chato, mas agora está aberto na administração dele. A fim de celebrarem ao Senhor Deus de... Eu não vejo uma Páscoa celebrada na administração de Acais. A Páscoa tinha uma conotação para o povo de Israel. Lembrava o quê? Liberdade, vitória. Ele chama todas as tribos e diz: gente, vem. Sabe aquele comércio, entre aspas, que alguém põe uma placa e diz: sob nova administração? Era mais ou menos o que Ezequias está fazendo. Gente, vem para cá, porque eu quero mexer na memória de vocês. Eu quero levantar a autoestima de vocês, lembrar de vocês o que Deus já fez. Vamos voltar à memória lá no Egito, Faraó com coração duro, aqueles dois velhinhos, o Moisés e o Arão. E Deus falou para Moisés lá na sala: Moisés, estou precisando de tu para dar um pulinho ali no Egito, rapidinho, para libertar o povo. Moisés falou: agora não vai rolar não, pô. Eu já estou velhinho, osteoporose, bico de papagaio, pressão alta. E aí Deus disse: então vou arrumar um ajudante para tudo. Outro velhinho, Arão. Deus é engraçado pra caramba, né? Dá aquelas duas carcassinhas. Eu não tenho problema com isso. Ezequias está falando: gente, vamos lembrar o que Deus já fez. Fez a festa da Páscoa, o povo veio. Gente, mas que derrota. Eu imagino o ambiente, o comentário. Gente, nós estamos sofrendo, hein? Pô, não é de hoje, hein, gente? Puxa vida. Quanto tempo não tem uma festinha dessa pra gente se alegrar, hein? Puxa vida, graças a Deus, o Acai morreu. Isso aqui é novo, mas bom menino, né? Promissor esse garoto. E a autoestima do povo está voltando. Mas o povo não tem exército não. E precisava muito que a hora que as nações vier. Mas olha o que diz o versículo 31. Ou melhor, o capítulo 31, versículo 6. Os filhos de Israel e de Judá habitavam nas cidades de Judá. Também trouxeram o dízimo dos bois e das ovelhas e o dízimo das coisas dedicadas, e foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e depositaram-nos em montões. No terceiro mês, começaram a formar os montões, e no sétimo mês, acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao povo de Israel, ao seu povo, o povo de Israel. Vindo, pois, então perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Respondeu-lhes Azarias, o sumo sacerdote, que era da casa de Zadok, dizendo: desde que o povo começou a trazer as ofertas para a casa do Senhor, tem havido o que comer, de modo que se farta, e ainda tem sobejado bastante, porque o Senhor abençoou o seu povo, e os sobejos constituem esta abastança. Olha só, nesse capítulo Ezequias pede oferta. Oferta a um povo que não tinha muitos recursos, um povo que vinha de um sistema falido. Após Ezequias levantar a moral do povo com a Páscoa, lembrando do poder sobrenatural de Deus em tirá-los com mão forte do Egito, ele vai para a área da fidelidade, mostrando ao povo: eu preciso que vocês ofertem, até porque ele tinha que custear o sistema. O custo operacional não era barato, e ele também precisaria montar um exército logo que pudesse, para criar uma proteção para Israel. Ele já tem o templo funcionando, sim, a presença de Deus está ali. Ele chama o povo, celebra a Páscoa, levanta a autoestima, faz o povo se lembrar do que Deus já fez e de seu poder. Mas agora ele age em outra área, uma área financeira. É que o texto diz que o povo estava sendo abençoado porque ofertava. Ele disse: olha, isso aí é apenas o que sobrou. O povo já está totalmente abastecido e nós temos isso de reserva. Essa é a nossa economia. É isso que nós temos. Mas o texto é bem claro em dizer que o povo era extremamente abençoado por fazer isso. Por quê? Não fazia de forma aleatória. Fazia porque havia sido solicitado
estavam vendo o retorno e a mudança que estava acontecendo. Então o povo começou a prosperar, a história começou a mudar. E você pensa que não pode piorar? Capítulo 32, versículo 1. Depois dessas coisas, que coisas? Abertura do templo funcionando, Páscoa, oferta. Depois dessas coisas e desses atos de fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrando em Judá, acampou-se contra as cidades fortes, a fim de apoderar-se dela. Senaqueribe, gente, sabe quem é Senaqueribe? Ele é filho de Tiglade. Tiglade foi o camarada que ganhou do Acais, porque o Tiglade também morreu, e agora o Senaqueribe sumiu. Olha, enquanto Ezequias é filho de um derró, Senaqueribe é filho de um vencer. Isso. Senaqueribe vem com aquele exército, depois de tudinho, direitinho. Senaqueribe chegou bonitão, mandou cercar tudo. Falou, vou invadir esse negócio aí, vamos invadir tudo. Cercou, mandou uma cartinha. Ela dizia mais ou menos assim, depois você lê: não acredite no Ezequias. Eu, Senaqueribe, sou filho do Tiglade e meu pai ganhou do pai dele. O placar já é 1-0 para mim.